Começar na Bolsa de Valores é um desafio, né? Você precisa saber quais ações comprar, de quais empresas, quais setores são melhores e por aí vai. São tantas dúvidas que você precisa de uma ajuda especial. Por essa razão, esse Simplificando para você vai ser como avaliar os melhores investimentos no mercado financeiro. Confira! Mas antes, não esquece de dar um like aqui no vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo especial do mercado financeiro. A gente avalia se um ativo tem boa perspectiva baseado principalmente em 3 fatores: o fator macro, setorial e individual. Vamos saber um pouquinho mais sobre eles? Análise macroeconômica. Um dos principais pilares para acompanhar o andamento de um ativo é, sem sombra de dúvida, o pilar macroeconômico. Dificilmente uma empresa vai performar bem em um cenário político-econômico um pouco conturbado. Lógico que exceções existem, mas elas não são regras. Um investidor que está acompanhando um ativo deve sempre olhar para a economia por trás desse ativo. Em outras palavras, se a economia está ajudando a precificar para cima ou para baixo. Por essa razão, o investidor está sempre ligado com as notícias globais. E agora eu vou te listar alguns dos principais índices e fatores macroeconômicos que você deve prestar muita atenção ao começar na Bolsa de Valores. Políticas governamentais acabam afetando diretamente na precificação de um ativo. Os participantes do mercado, por exemplo, acabam levando muito em consideração anúncios relacionados à política monetária, política fiscal, apoio a determinada linha de crédito, privatizações. No geral, as políticas pró-mercado são as mais bem vistas pelos grandes players e acabam elevando bastante as expectativas na bolsa. A política econômica externa também é de grande importância, principalmente porque a nossa bolsa não está descolada do resto do mundo. Então, por exemplo, alguns indicadores importantes americanos, como payroll, commodities, taxa de juros americana, tudo isso acaba influenciando muito o nosso cenário doméstico. Já as notícias são um fator relevante principalmente para a interpretação do mercado de um modo geral. E são 3 as principais que você precisa ficar bem atento. No geral, a gente tem as pré-agendadas, que são aquelas que já tem hora e data para sair, você já tem alguma noção de como vai vir o dado, as opiniões, que são formadas pelos próprios formadores de opiniões, e tem também as breaking news, que elas sim podem impactar bastante o mercado. Já o PIB, claro, é uma importante variável do país, indicando principalmente a força econômica daquele país. Vamos falar que o nosso PIB, o PIB dos Estados Unidos e o PIB da China acabam influenciando muito a nossa bolsa aqui. Já a taxa de juros é um componente super forte para a economia. Basta dizer que num cenário atual, com a Selic para baixo, acaba impactando muito na nossa bolsa, principalmente positivamente. Isso porque as pessoas estão procurando investimentos com melhor rentabilidade. Análise setorial. Com essa análise é possível verificar como está a atividade de determinada empresa em relação ao seu próprio setor. Em outras palavras, como a empresa se destaca em relação ao setor dela. Alguns pontos muito importantes para fazer uma avaliação setorial é principalmente o faturamento e a consolidação do mercado. Quando a gente fala de faturamento, a gente está avaliando a empresa em relação a companhias de outros países. Já em questão de consolidação de mercado, é o market share que a gente analisa. Análise individual. Fazendo uma análise individual de alguma empresa, a gente está preocupado principalmente em saber sobre a saúde dessa determinada empresa e também nas suas projeções, principalmente a longo prazo. Mas toda essa análise a gente faz com base em alguns critérios, que podem ser tanto qualitativos como critérios quantitativos. Falando de alguns critérios quantitativos, dá pra gente citar, por exemplo, fluxo de caixa, DRE, pagamentos de dividendos e principalmente endividamento. Por outro lado, entram em critérios qualitativos, principalmente governança corporativa e também os projetos a longo prazo. Algumas das informações que eu acabei de te falar que você precisa, você pode encontrar no próprio site das companhias.
Além do mais, aqui na descrição do vídeo vai ficar alguns artigos para você entender mais sobre o nosso cenário global econômico e também sobre a nossa própria economia. Confere ali, que no blog tem muita informação importante. Até o próximo Simplificando para você!